Irmãos, o tema de hoje, como vocês sabem, a nossa revista está falando dos ataques de Satanás à igreja, né? E o tema de hoje é muito pertinente porque é uma coisa que a gente usa no dia a dia. Quem aqui tem rede social? Quem tem rede social? Quem fica 15 minutos na rede social? 20? Vou fazer igual eu faço com os adolescentes. Fecha os olhinhos para vocês não olhar para os coleguinhas do lado. Porque senão... Então, existem muitas vertentes de rede social. Ao longo da história, as pessoas deixaram marcos, né? Então, vamos lá, os egípcios deixaram as pirâmides. Mais na frente nós temos outras obras de arte. E a marca dessa geração é a internet, são as mídias sociais. Eu que trabalho com jovens, se não aparecer na mídia social, o menino não sabe o que está acontecendo. Não sabe, tem que aparecer, né? Existem duas vertentes. A internet em si, ela é ruim? Não. Ela é boa? Também não. Ela é neutra. Ela é neutra. A forma como você usa é que faz ela se tornar boa ou ruim. E eu quero pedir para vocês abrirem lá em Romanos 12, versículo 1. Eu vou esperar vocês abrirem hoje, que eu gostaria muito que nós lêssemos juntos. Romanos 12, verso 1. Romanos 12, verso 1. Acharam? Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, primeiro sacrifício que nós fazemos é purificar o nosso corpo, o nosso templo, né? Que a gente escuta muito todo mundo falar, é templo do Espírito Santo. Mas será que nós tratamos o nosso corpo como templo do Espírito Santo? Será que existe em mim, vou perguntar em mim e vocês façam uma autoanálise, será que existe em mim uma vontade diária de purificar o meu corpo? E aí, esses dias foi interessante que teve uma discussão a respeito daquelas figurinhas da Copa, né? Alguém falou assim, Rejane, mas você não foi criança não? Você não gostava de figurinha da Copa não? Eu falei assim, na minha época, era figurinha da Moranguinha, ela tinha cheirinho, né, e tudo mais. E alguém ainda fez um comentário a mais. Na minha, era papel de carta. Quem aqui, nos últimos 6 meses, recebeu uma carta? Não pode ser a do Serasa, tá, gente? Não pode ser a do Serasa. Nos últimos 6 meses, recebeu uma carta. Pastor recebeu uma. Mais alguém recebeu? Antigamente, e aí eu vou parafrasear uma pastora que eu assisto, que eu sigo pela internet, né? E ela fez um comentário que eu achei interessantíssimo. Que na época dela, que ela namorava com o esposo, né? Eles mandavam cartas, porque ele estava no exército e foi para outra cidade. Eles são do Rio Grande do Sul e o esposo foi fazer o curso de sargento em Três Corações, Minas Gerais. Então, como que eles conversavam? Por meio de carta, o tempo inteiro. E aí, diz ela que... gente, e só quem... Isso fala um pouquinho da nossa idade, né? Só quem tem essa idade para lembrar que telefonar era muito caro. Ligar para alguém era muito caro. Então, o que acontece? Um dia, o telefone da rua dela estragou.
E aí estava ligando para tudo quanto é lugar de graça. Aí ela foi lá, né, ligou para ele lá em Três Corações e disse que foi ele mesmo que atendeu, né? E ele falou, aqui é o fulano. Aí ela falou assim, eu queria falar com o fulano de tal, assim, assim. Aí ele, fulana? Ele assustou e pensou que era notícia ruim. Por quê? Porque antigamente a nossa comunicação era por carta. Tinha o telegrama, né? Quem é dessa época do telegrama, né? Que quando tinha uma coisa muito urgente, a gente mandava o telegrama, né? E o telegrama geralmente era sobre coisas ruins, porque você pagava por caractere, né? Aí você mandava só o resumo. Por exemplo, a morte, né? Fulano morreu, ponto. Acabou, nem o ponto não tinha, né? Porque você pagava por ele, então vamos deixar quieto, né? Então, essas eram as formas de comunicação. E hoje, a nossa forma de comunicação são as mídias sociais. Por ali a gente vê notícia, por ali a gente sabe o que o fulano está fazendo da vida, né? Um fulano que você não vê há muito tempo, mas você sabe o que ele está fazendo, porque você acompanha a mídia social. De vez em quando eu sou surpreendida, que eu já morei em vários lugares do Brasil, e de vez em quando eu sou surpreendida com uma amiga antiga me chamando na rede social. É excelente esse ponto, porque a gente consegue conviver com as pessoas mesmo estando de longe. Mas, como eu falei, como a gente leu aqui no começo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí eu vou voltar na história da figurinha. Por que eu falei da figurinha? Porque a gente estava lá discutindo, enquanto eu estava discutindo sobre a figurinha, eu estava olhando os status do WhatsApp do povo, né? E aí uma pastora pegou e falou assim, mas tem que ter muito tempo para olhar status dos outros, né? Eu falei assim, a gente quer ser informada, né? Aí ela falou assim, Aí quando ela falou ela não precisou falar mais nada, né? Por quê? Porque quando você olha os status, você está inserindo aquelas informações. Aí você julga, aí você deduz, aí você, né, comete tantos outros pecados, aí fala, vê o status fulana, você viu o que aconteceu com Beltrano? Já é outro pecado, né? Então, assim, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. E são coisas que estão inseridas na nossa sociedade. Não estou falando aqui que a gente não pode ter rede social, mas a gente tem que usar com sabedoria. Com sabedoria. Eu criei a minha Instagram, porque o Facebook, como o povo fala, caiu de moda, né? Quase ninguém usa. Mas eu ainda olho, porque eu adoro história de cachorrinho. Então, lá tem muitos resgates de cachorro e tal, né? Mas a moda é Instagram e Twitter. O que acontece? Você seleciona as coisas que vão chegar a você. Aqueles algoritmos que são escolhidos. Você pesquisa lá uma determinada coisa, esses tempos eu queria fazer um curso aí, pesquisei o curso. Quando eu abri meu Instagram, era de cima e embaixo assim, universidade tal, não sei o que tal, tudo sobre o curso. Um dia eu emprestei o meu celular para um aluno, e ele, menino, né? Entrou no meu Instagram. Ele falou assim, nossa tia, mas esse Instagram seu é chato demais, só tem casa limpa e livro. Mas é ali que a gente peca. Quem já descobriu, quem sabe, né? Que o Instagram vai ser um grande acusador nosso, lá quando nós estivermos sendo julgados. Lá quando nós estivermos entrando no céu. Por quê? Vai lá. Olha quantas horas você passou semanal. Ele fala por dia, por semana, por mês. Quanto tempo você está passando no Instagram? E eu achei interessantíssimo que naquele último propósito que o pastor Eudes fez, ele fez 40 dias, né? Aí a pastora Alba falou assim, eu vou fazer jejum de televisão e joguinho.
Pensa numa pessoa viciada em joguinho de decoração, é a Rejane. Nunca vi igual. Nunca vi gostar de reformar a casa desse tanto. E aí, eu falei assim, eu também vou fazer isso. Peguei o jejum e fui fazer. Gente, deu 2 horas da tarde, eu tinha feito tudo o que eu tinha para fazer e já tinha feito do outro dia. Falei, agora, o que eu vou fazer? Aí fui ler a Bíblia, né? Falei, agora sobrou a Bíblia. Sobrou a Bíblia. Eu quero salientar essa frase aqui. Porque muitas vezes a gente dá importância para as mídias sociais, para o pastor que está lá na mídia social, para a pastora que está na mídia social, e a gente não vive o nosso mundo real. A gente não dá valor na nossa igreja local, a gente não dá valor ao pastor que nós temos. E a rede social ainda tem um outro problema. Ela dá a impressão que você está congregando. E o congregar não é assistir a palavra, é realmente ter comunhão com os irmãos. É realmente, até porque é com os irmãos que a gente é lapidado, que a gente cresce, né? E muitas pessoas estão saindo das igrejas para assistir culto em casa. São bons? São. Principalmente para quem nunca teve contato com a palavra de Deus. Mas quem tem contato com a palavra de Deus, sabe que você precisa de algo mais. Sabe que você precisa aprofundar. Vamos continuar lá em Romanos 12, 1. E agora eu vou ler até o 3. E depois do 16 ao 17, certo? Quem está com a revista, tem na revista também. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. A Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí vamos pular lá para o 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Isso aqui, gente, tá, Rejane, mas o que esses versículos têm a ver com rede social? O que vocês acham? O que esses versículos têm a ver com rede social? Olha lá, no 2. Não conformeis com o que tem no mundo. Gente, a rede social, de uma maneira geral, ela nos atiça a cobiça. Alguém já viu alguém triste na rede social? Esses dias eu até vi um meme que eu achei muito engraçado, né? Principalmente para as mulheres, né? Os maridos estavam tudo, tinham 5 ou 6 maridos com um pratinho na mão e o garfo, e as mulheres fazendo assim, e do outro lado tirando foto dos pratos. Porque hoje as pessoas não aproveitam o momento. Elas querem tirar foto, elas querem mostrar, elas querem fazer vídeo. E não está presente ali. O pastor Carlos, ele tem uma técnica que ele faz com os adolescentes, que eu falo que eu aplico aos adultos também. Por quê? Quando começa o culto, ele fala assim, vocês conhecem a fulana? Ela é legal, ela vai pegar o celular de vocês. E recolhe todos os celulares. Porque, gente, o celular te chama a atenção mesmo. Ele acende quando alguém te manda mensagem, aí você fica assim, vai que é alguma coisa importante. Nem é, gente. Às vezes nem, sabe? Às vezes é só o inimigo querendo usar a pessoa. Ou
como diria o pastor Cláudio Duarte, né, o inimigo anotando lá que aquela estratégia ele pode usar, né? Porque a gente fica preso ao celular. O meu celular durante a semana, ele é assim, mensagem uma em cima da outra, né? E aí, eu olho tanto que quando chega final de semana, toda hora eu estou olhando o celular. Por quê? Porque eu acho que vai ser o mesmo volume. E aí eu me desafiei essa semana a marcar o tempo que eu perdia fazendo isso. E aí, gente, dava para eu fazer tanta coisa esse tempo. E a gente acaba não fazendo e não aprendendo nada. E aí, a hora que eu estava aqui, Deus me trouxe no meu coração. E aí eu queria que vocês abrissem lá em Êxodo. Isso não está na lição, tá? Isso foi uma leitura que eu fiz. Êxodo 5, do versículo 7 ao 18. Então, o título é: Faraó aflige os israelitas. Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis dele a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. E de vós mesmos e ajuntei a palha, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar restolho em lugar de palha. Já naquela época, era uma estratégia fazer com que a gente ficasse ocupado demais. Você está ocupado demais? Vamos ocupar mais um pouquinho, porque a sua função, eu e você, fomos criados para adorar a Deus. Única e simplesmente é o cerne da nossa criação. Porém, nós acordamos. Já viu quando você acorda assim, parece que sua pupila ainda não está assim, acordada também, né? Como diz o pastor Carlos, não fez o download da alma, e você olha para o celular, está só aquela mancha, mas você quer olhar para o celular. Mas você quer ver o que está acontecendo. Você quer ver as últimas notícias, ver o que está nas redes sociais. O Twitter, para quem tem, eu não tenho costume de usar Twitter, mas para quem tem, todas as grandes discussões dentro da rede social é no Twitter. É no Twitter. Ali se fala de candidato, de professor, de tudo, tudo. E sempre tem um abençoado para dar opinião. E são discussões de horas, gente. E aí chega um atrasado, não sabe nem o que está acontecendo, dá a opinião dele. E aí, o que a gente deveria fazer quando a gente acorda? Deus, obrigado por mais um dia. Porque por mais que nós estejamos passando por diversos problemas, Deus te deu a graça de mais um dia de vida. E a gente não consegue ver isso como graça. A gente não consegue agradecer. Não vou perguntar, mas fica o questionamento, a pergunta retórica, né? Qual é a primeira coisa que você faz de manhã? O que você está fazendo quando você abre os olhos? Você agradece a Deus? Ou procura o que o mundo está te oferecendo? Gente, eu gosto muito de fazer pergunta, porque assim, as perguntas me dão um tapa na cara, sabe? Então, todas as perguntas que eu faço, geralmente, são as que eu passei durante a semana mesmo.
Tá, Rejane, você falou que a internet não é boa, nem má, mas você só está falando coisa ruim. Não, ela tem coisa boa. Principalmente, hoje, ela é uma excelente ferramenta para a gente cumprir o ID. Eu não tenho coragem de falar na igreja. Eu acho que eu não consigo fazer isso. Mas, gente, postar um versículo bíblico, mandar para alguém o quanto Jesus o ama. Já aconteceu várias vezes comigo, quando eu estava fora da igreja, de alguém me mandar uma mensagem naquela hora assim, que você precisa mesmo, falando, olha, Jesus está aí com você. Nós cristãos, estamos usando a nossa rede social para isso? E aí, vou pedir permissão do pastor para falar de um livro aqui. Pode? Eu comprei esse livro há mais ou menos uns 4 anos. O nome desse livro é Invisível. Com o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. Você está querendo ser notado? Ou você está querendo ser notado por Cristo? Você espera o agradecimento do pastor? Ou você espera que o seu galardão está no céu? Você faz o que você faz esperando que alguém te elogie? E como o ser humano gosta de elogio, né? Como o ser humano gosta de elogio. E aí, não sei se todos têm conhecimento daqueles temperamentos, né? São 4 temperamentos. Então, tem sanguíneo, colérico. E eu brinco que eu sou sanguínea e hemorrágica, porque ou pessoa para ser parecida com Pedro desse tanto. E eu já brigo, eu já quero. E às vezes, isso é ruim. Por quê? Porque quando eu faço uma coisa e depois fiz um favor para a pastora Lu, aí hoje a pastora Lu não me cumprimentou. Meu temperamento diz assim, ó, tá vendo? Ela só falta com você quando você precisa. Quando ela precisa. Infelizmente, gente, nós somos carne. Deus tem trabalhado muito isso na minha vida, muito mesmo. Que há 15, 20 anos atrás, mais ou menos, quando eu fui para a igreja a primeira vez, eu tinha muito esse problema, muito. E aí, um dia Deus me levou a estudar um pouco sobre Pedro. E eu descobri que eu estava andando com Deus, mas eu não amava Deus. Eu não era representante dele. Você está andando com Deus ou é representante de Deus? Porque as pessoas, nos lugares onde nós vamos, a primeira coisa que elas falam, mas você não é crente? Você posta uma coisa na rede social, gente. A rede social é para o mundo todo. Para o mundo todo. Então, dependendo do que você posta, a pessoa do outro lado fala, mas ela não tirou uma foto na igreja esses dias? Qual testemunho nós estamos dando? E é interessante que a rede social também trouxe um outro problema. Nós somos os crentes miojo. Nós queremos todas as respostas em 3 minutos. Como assim, Rejane? O que rede social tem a ver com isso? Você manda um WhatsApp para alguém e esse alguém não te responde. E do lado de cá você já fica. O que eu fiz? Qual que é o problema? Por que a pessoa não me responde? Gente, isso é muito sério. Mexe com o psicológico de todo mundo a tal da rede social. Ou como eu brinco, você não me ama mais, né? Não me responde, não me ama mais. Gente, se isso fosse medir amor, meu marido me ama mesmo, que eu nunca vi ele, é a pessoa mais desligada da face da terra de telefone. A tal ponto que quando as pessoas querem falar com ele, elas falam comigo. Para eu poder responder.
Mas isso é ruim? Não, não é. Não é. A gente nós estamos nos deixando contaminar. Estamos trabalhando em excesso. E a pandemia agravou isso ainda mais, né? Porque quase todo mundo começou a trabalhar em casa. Então virou o vício do celular. Olha, trabalho tal dia, trabalho tal dia. Então você, com a desculpa de trabalhar, o que o faraó fez, né? Eles estão com pouco tempo, com muito tempo, então vão trabalhar. Com a desculpa de trabalhar. Quando eu criei o meu Instagram, foi a trabalho. Foi por causa de trabalho. Como que uma professora de ensino médio não tem uma rede social? Aí tia não dá, né? Aí a tia deixa de ser conectada. Eu quero só comentar uma coisa daquele livro ali que eu falei para vocês. Eu achei interessantíssimo. Que ele fala assim, ó. Nós estamos tentando encontrar Jesus pela experiência fácil e instantânea, pronta em 60 segundos. Mas a verdadeira experiência está no jogo da perseverança. Não será possível ver uma árvore crescer se você ficar olhando para ela. Contudo, se você regar, podar, cuidar e comparar com o que ela era anteriormente, você verá o crescimento que aconteceu no escondido. No escondido. Nós, cristãos, não vamos crescer somente vindo para a igreja ouvir palavra. Nós, cristãos, não vamos crescer somente indo para congresso. Nós vamos crescer se a gente entrar lá no escondido, lá no nosso quarto, e conversar com Deus. A pergunta é: nós queremos aparecer para quem? Para Deus ou para os homens? Tudo aqui é passageiro. Só que nós vivemos como se não fosse. Como se não fosse. Nós vivemos de uma maneira que quem domina a gente é o mundo, não é nós que estamos trazendo experiências para a igreja, para fora da igreja, não. Eles que estão trazendo para a gente. A roupa que você veste, quem está ditando a moda é o povo da igreja? O que você usa, quem está ditando a moda? Quem está conduzindo a sua vida? Você, as redes sociais ou Jesus? E aí, nós vamos entrar numa outra parte, que é a questão da desumanização nas redes sociais. O que é ser desumano? O que é ser desumano? Alguém pode responder a tia? O que é ser desumano? O que é desumanização? Nós, da área da educação, estamos passando por um período terrível, porque nós tivemos aí 2 anos de aulas em casa, né? Primeira coisa, a criança não acostumou, e aí eu vou começar lá do infantil e depois eu chego no jovem, mas a criança, ela não acostumou com outras pessoas. Lembra lá que por que a professora do 1º ao 4º ano, ela é chamada de tia? Para ser a extensão da casa dela, né? Apesar que os meus alunos do 3º ano do interior me chamam de tia até hoje. Mas assim, para ser a extensão. Para humanizar aquela relação. E quando você fica só atrás da tela, você tem uma certa dificuldade de relação com as pessoas. Meu filho, ele faz engenharia da computação. Desde pequeno, ele gosta de computador. Ele só fica na frente do computador. Às vezes, ele vai para as reuniões e leva o videogame. Por quê? E ele pensa numa pessoa tímida, que até para falar oi, você tem que falar umas 3 vezes para ver se ele responde. Por quê?
Porque o contato dele com o ser humano foi eu, foi o Ramon, foi a irmã dele. E pronto. Então ele tem sérias dificuldades de se relacionar. De relacionar com as pessoas. Então a internet faz isso. E hoje, quem está cuidando dos nossos filhos são os celulares, são os iPads. Esses dias eu fui, Não, tem bastante tempo. Eu fui num restaurante e uma criança de 2 anos do nosso lado, lá na cadeirinha. E aí ele começou, quero isso, quero aquilo, né? E a mãe, entregou o celular para ele. Acabou a criança. Acabou, não precisa mais nada. Ali ele está divertindo. Não existe aquele tempo mais de jogar bola, jogar bete, queimada. Nós não fazemos mais isso, gente. Esses dias o pastor Carlos foi jogar queimada aqui com os meninos, ele não sabia as regras. Por quê? Porque já não é mais um costume, gente. Nós estamos pegando a nossa geração e ensinando a ficar o tempo inteiro conectada. O tempo inteiro. E outra coisa, não, você está dando trabalho? Pega aqui. Ou seja, quando eu estou interagindo com outras pessoas, eu sou tolhido. A criança entende isso. Ela entende isso. Não, eu não posso conversar, vou conversar com o computador. Né? Ela entende isso. A questão também da sensualização. Muito presente. E eu estava vindo e pensando sobre isso, né? Quem é daquela época que quando ia visitar a avó, ela falava assim, meu filho, você está magrinho demais, está precisando engordar. Você está muito magro, você está doente. E hoje o que nós vemos nas redes sociais são as fitness da vida com aquele corpo maravilhoso, né? Nada de roupa, bem dizer assim. E dizendo, isso é que é o certo. E aí vem a sutileza. Eu acho aquilo normal, gente. Aquilo para mim é normal. E eu até quero ser parecida com ela. Eu até quero fazer as mesmas coisas. Será que isso é sutileza mesmo? Ou nós estamos nos deixando envolver a tal ponto que nós não percebemos quando nós deixamos de ser crentes ou não, de ser seguidor de Cristo ou não. Esses dias eu estava assistindo um congresso e nesse congresso vou falar de 2 momentos. Esse congresso é um congresso que ainda quero ir, se Deus quiser, nesse congresso. E tinha muitas pessoas conhecidas e de fora do país. E assim, foram palavras abençoadíssimas, né? E aí uma delas eu nunca tinha ouvido falar. Ela é da Inglaterra, mas eu nunca tinha ouvido falar. E aí, ela falou assim, primeira coisa que ela falou quando ela foi pregar. Gente, eu não tenho muitos seguidores. Eu não sou famosa. Eu não prego em lugar nenhum. E até enquanto eu vim para cá, eu orei o tempo todo, porque eu estava com muito medo. É um congresso muito grande. Eu estava com muito medo. E aí Deus me deu a palavra. Eu tinha escrito uma outra palavra, mas Deus me deu esta palavra. Deus é Deus de coisas simples. Quem faz ficar terrível? Nós homens. Eu só confio naquela pastora que tem não sei quantos seguidores. Eu só acredito no YouTube que tem não sei quantos seguidores. E Deus? Será que Ele tem quantos seguidores? Já parou para pensar na igreja no Brasil? Hoje nós temos total de liberdade de adorar a Deus. E estamos fazendo o que com essa liberdade? O que eu estou fazendo com essa liberdade? E aí eu vou complementar com outra coisa que eu ouvi, que eu falei, gente, realmente,
uma pastora foi num congresso e lá foi desafiada a lavar os pés de outra pessoa, né? Cada um tinha que lavar os pés uma da outra. E ela disse que ficou com muita vergonha, porque o pé dela era muito ressecado e estava rachado, né? Coisas de nós mulheres, né? E esse tempo ajuda muito. E aí diz que Deus falou o coração dela: como você acha que eram meus pés? Com aquelas sandálias, com aquela poeira. Mas nós queremos nos comparar ao que nós vemos hoje. Nós queremos nos comparar ao que nós estamos vivendo hoje, sem lembrar das coisas simples de Deus, sem lembrar de que Ele não precisava de nada, apenas da rendição. E eu estou me rendendo a quê? Qual que é o meu rendimento hoje? Outra coisa é o que a gente chama de mundanismo, né? É aquilo que eu falei, nós deixamos as coisas entrar no nosso coração como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, ao invés de nós estarmos levando a palavra, nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Já pararam para pensar nisso? E é tão... Aí eu vou usar a palavra da lição. É tão sutil. É uma roupa, é uma forma de usar o cabelo, é eu querer ser, nem sei se usa essa palavra mais, mas marombeiro. Estou falando que é errado? De jeito nenhum. Como eu falei lá no começo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisamos cuidar dele de todas as formas. Mas nós estamos muitas vezes cuidando do exterior, mas não estamos cuidando do nosso interior. Estamos deixando as coisas do mundo entrar no nosso coração como se fosse uma coisa normal. E aí, na parte 3, fala uma coisa muito interessante. Todo mundo conhece o mito de Narciso aqui? A palavra hoje é narcisismo. Mas todo mundo conhece o mito de Narciso? Sabe do que eu estou falando? Então, Narciso era um rapaz muito belo. Todo mundo elogiava, que quando ele viu o reflexo dele, ele se apaixonou por ele mesmo. Ele se amou, né? E o que está acontecendo nas redes sociais é isso, gente. Narcisismo. Eu sou bonita, vou aparecer lá o tempo todo. Eu quero me promover o tempo todo. Porque quando você se acha bonito, o que você quer fazer? Vestir a roupa mais sensual, né? Você está magrinho, bonito, vamos usar aquela roupa coladinha. Isso está tirando o amor que nós temos que ter por quem? Por Deus. E colocando em nós. Colocando em nós. E o pior, fazendo com que as outras pessoas sigam aquilo. O que você posta na sua rede social é o seu testemunho de vida, gente. Infelizmente, ou felizmente, não sei. O que você tem postado na sua rede social? Qual o testemunho que você tem dado? Você tem sido narcisista ou você tem promovido a Jesus nas suas redes sociais? Uma coisa que o nosso mundo está fazendo muito é a questão dos famosos coaches, né? O coach diz o seguinte: é você que muda a sua vida. Você muda a sua vida. Então você decide e tem que mudar. Mas pode acontecer de mudar? Pode. Mas você tem perguntado a Deus se Ele quer essa mudança? E que tipo de mudança que Ele quer para a sua vida? A gente tem essa mania, né? Eu quero. Isso também faz parte da temperatura narcisista, né? Eu quero. Não interessa o que Deus quer, o que meu marido quer. Eu quero e pronto.
E a gente coloca isso acima de tudo. Voltando lá, nós fomos feitos e criados para adorar. E é tão difícil vir para a igreja, é tão caro vir para a igreja, eu estou tão cansada. Estou tão cheia de serviço, né, Rejane? Eu quero até aproveitar, e Deus me bateu muito nesse sentido. Como eu sou professora de redação, a maioria já sabe, então eu trabalho muito em casa. E o volume de serviço em casa, ele é mais nos finais de semana. E aí Deus foi me puxando as orelhas, né? Por quê? Eu venho para a escola bíblica, mas geralmente não venho no culto à noite. Por quê? Estou cheia de serviço. Trabalho tomando conta, rede social tomando conta. Tudo está tomando o lugar de Deus. Semana passada, nós tivemos lá no Congresso de Mulheres, lá na sede. E tinha uma senhorinha de 81 anos pregando. Ela teve que pregar sentada, porque ela não aguentava ficar o tempo inteiro em pé. E aí, gente, a minha amiga estava comigo e ela não que ela tenha cronometrado, mas uma pessoa falou com ela antes da palavra e depois da palavra. Então, o intervalo que ela falou foram 2 horas. Gente, é como se a mulher tivesse falado 5 minutos. Porque ela estava falando de um tempo em que crente era verdadeiramente crente. E eu não estou falando de roupa, não estou falando de comportamento. Eu estou falando daquele crente. Por que hoje as coisas do mal dominam tudo? Porque nós não temos mais coragem e nem vida com Deus para falar assim: ô demônio, sai daí. Nós não temos essa coragem. Nós não temos. Eu não tenho vida com Deus para isso. Vamos orar por fulano ali. Aí a gente faz assim, né? Vou orar não. Por quê? Porque vocês lembram naquela, assim, né? Em 1900 e alguma coisa, bolinha, que as irmãs de oração mesmo, quando elas vinham para o seu lado, você corria, né? Porque se tivesse alguma coisa errada, ela ia falar mesmo. Não tinha jeito. E hoje, as coisas erradas são aceitas como normais. Porque nós estamos brincando de ser crente. Isso aqui não é vida social. Eu não venho, apesar de amar a pastora Eneudina, eu não venho aqui para ver ela. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que está acontecendo muito. Eu venho porque eu quero ter um círculo social. Eu quero ser amiga do meu pastor, da minha pastora, dos irmãos. Eu quero poder falar em público. Mas eu não quero vida com Deus. Eu não quero. Por quê? Porque meramente, e eu vou jogar uma pergunta, que eu posso até mostrar para vocês, que há 4 anos atrás eu fiz. Está aqui, esse post-it. Por que eu faço parte da igreja? Qual é a minha motivação? Por que você faz parte da igreja? Você já se perguntou isso? Porque nós ouvimos falar de um Deus que cura, que salva, que liberta, todos os dias que a gente vem na igreja. Mas nós acreditamos nisso? Ou quando você está com um problema, como a gente brinca, né? O crente 6 horas. Pastora, ora por mim que eu estou passando por esse problema. Eu parei, durante a minha caminhada cristã, eu gostava muito, quando eu entrei na igreja, da bendita revelação. Gente, mas como eu gostava, né? E aí, Deus me levou para uma igreja que ela trabalhava com libertação e revelação. E aí, gente, eu andava léguas, eu ia para outras igrejas para escutar a revelação. Até que um dia Deus falou assim: escuta, o que eu falo para ela, eu falo para você. Basta me buscar. O que eu falo para qualquer pessoa,
eu falo para você. E a gente se sente tão dependente das outras pessoas. O relacionamento entre você e Deus não é assim, ó, vai lá no pastor e sobe para o céu. Ele é assim, ó. E muitas vezes nós estamos deixando o nosso relacionamento fazer curvas. Muitas vezes nós estamos deixando o nosso relacionamento fazer curvas. Quais são as curvas que têm te impedido de chegar ao céu? Quais são? São várias. Eu assumo, tem muitas curvas, tem muitas coisas que eu acho que eu ainda não sou capaz de orar. Essa minha amiga, gente, quem não conhece, essa é a minha amiga Rosângela, a filha dela, Sibeli. Eu conheço ela há uns 15 anos. E ela fazia parte dessa igreja. Pensa numa mulher usada na oração. E naquela época, como ela fazia uma oração muito bonita, eu achava que a minha não chegava no céu. Aí quando eu tinha problema, o que eu fazia? Rosângela, pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu estou passando por isso, por isso. E aí eu quero contar para vocês uma experiência dessa, de oração. Um dia, a casa dela foi arrombada. Ela chegou na casa dela, a porta tinha sido arrancada e roubaram tudo. A casa estava uma bagunça. E aí, nessa época, eu estava tendo um problema muito sério nos rins. Inclusive, logo depois eu tive que fazer uma cirurgia. E eu não dava conta, ó as curvas, eu não dava conta de ir para o hospital se ela não fosse comigo. Porque a representante de Deus tinha que ir comigo, né? E aí, dentro do carro, quem já sentiu cólica de rins, sabe que é uma dor assim, insuportável. O único jeito que eu conseguia ficar dentro do carro era de 4, na parte de trás do carro. E eu falei assim, Rosângela, eu acho que nós estamos sendo atacadas, vamos orar? Vamos. E aí, ela orou pedindo a Deus que nos guardasse, que nos escondesse debaixo, não esqueça as palavras, que nos escondesse debaixo das asas dele. Gente, não foi nada. O meu esposo e o meu filho, eles saíam muito cedo, porque nós mudamos, a gente morava lá no São Judas, e nós mudamos para o universitário. Mas como era quase final do ano, nós resolvemos o seguinte, não vamos trocar o André de escola, porque adaptação e tal, né? Quando ele passar para o ensino médio, a gente já troca, faltava 3 meses. Então, o Ramon e o André acordavam muito cedo, para poder sair. E como lá em casa, na casa da minha mãe, era muito fechado, bem fechado, casa de todos os lados, e na frente tinha, eu não sei se vocês conhecem aquela Três Marias, aquela trepadeira com uns espinhos desse tamanho, no muro inteiro. Então, assim, eu me sentia na fortaleza, né? E aí, o que aconteceu? Obrigada. O que aconteceu? O cara entrou lá. Ele entrou, eu estava dormindo. Minha filha, na época, era casada, ela morava no barracão na frente, também estava dormindo. Ele entrou, ele roubou a tela do computador do meu filho. Eu chegava da faculdade tarde, eu jogava as coisas tudo em cima do sofá, assim, para depois, no outro dia, eu pegar. Ele abriu minha carteira, ele tirou o dinheiro que tinha dentro. E ele foi na cozinha, ele roubou uma faca. Porque, assim, aqui entre nós, né, irmão, eu ronco muito. E ele deve ter ouvido. Ele falou assim, tem gente, se acordar, eu vou dar um jeito. E ele pegou a faca. Mas Deus me guardou tanto, que ele roubou, pegou as coisas, saiu, e ele não me viu.
palavras da oração, guardou debaixo das asas dele, né? Debaixo das asas dele. E essas coisas, gente, a gente vai esquecendo. Porque eu vi lá na mídia social que agora está usando tal roupa. E Deus não me dá essa roupa. E eu fico triste por isso. Ou eu vejo, acontece muito comigo nas férias dos meus colegas viajarem, tipo, para os Estados Unidos, viagens boas mesmo, né? E eu ficar, só eu que fico em casa. Mas eu não lembro das coisas que Deus fez por mim, nessas horas. Isso, a mídia social está fazendo com a gente. Por quê? Eu não consigo ver a simplicidade de Deus na minha vida. Eu quero que o outro tenha. Eu quero ser do jeito que eu vejo ali. O que é ser cristão? Ah, é ter milhões de seguidores. É isso que eu quero ser. Não. Ser cristão é seguir a Cristo. E aí, eu te pergunto, mais uma vez, e eu quero convidar o pastor Ivanildo. E eu pedi ao pastor Ivanildo, na verdade eu tinha pensado muito em outra música, eu tinha pensado muito, mas Deus colocou no meu coração o seguinte, não é que a mídia social, ela tem sido sutil, não, ela tem nos escravizado, dia após dia, eu procuro o que tem na mídia para colocar na minha vida. Mas dia após dia, eu esqueço cada vez mais do que eu devo seguir, qual que é o manual para seguir a minha vida. Por que isso tem acontecido? Por que não sermos apenas seguidores de Cristo? E por que eu preciso tanto que as pessoas me aceitem? Você já foi aceito. Você foi aceito por Deus. Às vezes, eu me pergunto isso. Às vezes eu me pergunto assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? Por quê? Por que o Senhor está fazendo isso? Porque, sinceramente, irmãos, eu fico até constrangida quando alguém fala assim, é você que vai dar aula, eu gosto tanto da sua aula. Porque eu falo para Deus, Deus, eu não tenho nada. Mas vocês podem ter certeza que uma coisa eu tenho vontade, de seguir a Cristo verdadeiramente. E é uma briga todo dia, porque a carne, ela grita o tempo inteiro, né? A carne, ela grita o tempo inteiro. Então, eu pedi ao pastor Evanildo para ele tocar Não Mais Escravos. Se você, assim como eu, ainda tem coisas para que Deus te tire da escravidão, para que Deus te tire lá daquele trabalho o tempo todo, daquela internet o tempo todo, tira esse momento para pedir para Ele colocar o dedo, a mão na sua vida, para que você possa ver a importância dele e não das coisas do mundo na sua vida. Amém? Aleluias!